Glória a Deus. Quero convidá-los a abrirem em Mateus 21, de 12 a 22. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. E chegaram-se a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e de criancinhas de peito, tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Ora, de manhã, ao voltar à cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folhas somente, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Pai amado, diante da Tua palavra, nós estamos com reverência, temor e tremor, desejosos de entendê-la e de colocá-la em prática no nosso dia a dia. Entregamos a Ti este momento, porque sabemos que só o Teu Espírito pode nos dar a revelação necessária de que nós necessitamos nesta manhã para uma mudança radical da nossa vida. Entregamos a Ti e devotamos a Ti este tempo em adoração. Todo louvor e toda glória sejam dadas a Ti para sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos diante de um texto bíblico, a partir de onde se desencadeia uma série de boas coisas, mas que só aconteceram porque Jesus precisou agir com energia em cima de alguma coisa que, se não fosse removido, nenhuma dessas bênçãos poderiam vir adiante. Às vezes ficamos pensando que o amor é algo passivo. Às vezes achamos que o amor é aceitar qualquer coisa. Às vezes temos uma compreensão errada acerca do amor, de um amor frágil ou de um amor fraco, de um amor que não é enérgico. Mas o que vemos em Jesus foi um amor que num primeiro momento precisou ser como de uma turbina de avião, uma coisa intensa que faz com que ele decole, saia, até que ele possa então ter aquele voo cruzeiro, aquele voo tranquilo, mas o primeiro momento tem que ser enérgico. E eu acredito que algumas coisas na nossa vida só mudarão se nós colocarmos em prática o amor enérgico. Se nós colocarmos em prática o amor que muitas vezes é mal compreendido, mas é um amor que se posiciona e que entende que tem alguma coisa errada e que precisa ser removido daquele lugar. Talvez seja difícil você entender, olhar para Jesus e conseguir vê-lo confeccionando um azorrague, confeccionando um chicote, não para bater nas pessoas, mas para corrigir alguma coisa muito errada que estava acontecendo ali. Porque talvez você sempre pensou: puxa, Jesus é manso, é um cordeiro, mas nesse momento ele exerceu um amor enérgico. É um amor de energia, é um amor que age, é um amor que faz. Eu quero hoje que você de alguma forma compreenda que algumas coisas na sua vida só sairão à base de uma determinação contundente, a partir de uma
percepção de que alguma coisa muito imunda está ocupando um lugar sagrado na sua vida, no seu coração. E quando você então tem esse entendimento, não importa se você vai desagradar a si mesmo. Aliás, essa é a ideia, essa é a história. Quem quer viver a vida cristã sem se autodesagradar, nunca conhecerá o reino de Deus. Quem quer de fato conhecer as coisas sublimes do reino de Deus, sem mortificar a si mesmo, suas paixões, seus desejos, seu querer, se não houver esse algo enérgico, a princípio, não contra as coisas, mas a princípio contra você mesmo, você nunca verá a glória, você nunca verá o de melhor que Deus tem para a sua vida. Então, por esse motivo, Jesus manifesta um amor, energia. Então Jesus, entrando no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a fazeis covil de salteadores. A princípio você pode achar que Jesus estava querendo santificar aquele lugar, e de fato ele estava. Mas vamos corrigir uma coisa. Às vezes achamos que o culto é mais importante. E achamos que Jesus então derrubou a mesa dos cambistas para que se restaurasse o culto a Deus. De certa forma sim, mas não era isso que estava em jogo. O lugar em onde esses cambistas estavam no templo era o lugar dos gentios, era o lugar dos estrangeiros, era o lugar das pessoas que não eram de Jerusalém, era o lugar das pessoas que não eram de Israel, mas que vinham de fora para adorar ao Deus de Israel. Havia um pátio exclusivo para eles, chamado Pátio dos Gentios, ou Pátio dos Outros, Pátio dos de fora. Mas os religiosos começaram a se desvincular de tal maneira dos outros, que começaram a ocupar aquele lugar com eles mesmos. Eles começaram a se distanciar das pessoas e a não se importar com as pessoas, de tal maneira que começou a acontecer um processo onde o egoísmo vai fazendo com que suba o seu capim. Sabe quando você não trata de uma terra, e então as ervas daninhas começam a subir, a erva daninha do egoísmo, a erva daninha da ambição, a erva daninha da avareza. Quando eu não penso no outro, eu permito que comece a crescer dentro de mim toda sorte de concentração em mim mesmo. Quando eu começo a deixar com que o pátio, que seria destinado à preocupação da necessidade do outro, quando eu começo a me esquecer do outro, eu começo a me lembrar mais de mim mesmo, das minhas coisas, e eu começo a dar lugar à vaidade, ao meu egoísmo, à minha ganância, ao meu dinheiro, às minhas coisas. E o que estava acontecendo era que Jesus estava sendo zeloso, não apenas pelo culto, mas ele estava sendo zeloso pelo outro. Porque quando eu penso que amo a Deus sobre todas as coisas, mas eu não amo ao próximo como a mim mesmo, eu sou igualmente transgressor. Então não adianta um culto diante de Deus onde não há espaço para o outro. E é por isso que Jesus mesmo ensinou numa determinada ocasião: quando você for ofertar alguma coisa, quando você estiver diante do altar de Deus, levando a tua oferta com aquele sentimento de: puxa, como eu sou santo, como eu sou cultuador a Deus. Se porventura você se lembrar e chegar ali diante do altar para apresentar a tua oferta, mas se você, na relação vertical para com Deus, mas se você se lembrar que alguém tem algo contra você, então deixa a tua oferta ali, não a apresenta antes de ir na relação horizontal e acertar com as pessoas, porque culto na relação vertical, sem que o horizontal esteja em ordem, esteja pacificado, esteja no espírito da generosidade, esse culto
não é válido. Esse culto não alcança o coração de Deus. Por isso, quando Jesus chegou naquele lugar, ele não somente ficou indignado porque o culto a Deus estava interrompido, mas ele ficou indignado porque o lugar do outro havia sido roubado. E talvez eu fique pensando, e você talvez pense diante disso, mas o que isso tem a ver comigo e com você? Se estamos ali diante de um templo de Jerusalém, num contexto que parece que está tão distante do nosso, mas igualmente é o nosso contexto. Porque não há culto de domingo, se durante a semana eu peguei a vaga dos outros, eu não respeitei a vaga do deficiente físico. Não há culto que suba diante de Deus, se durante a semana eu vivi desregradamente em relação ao outro, não me importei com o outro, não orei pelo outro, não me compadeci do outro, não me envergonhei por ter dado mau testemunho diante do outro, aquilo não me incomodou, aquilo não fez com que eu deixasse de dormir, eu simplesmente, passivamente, vivenciei os cambistas ocupando o lugar do outro no meu coração, e não me importei com isso. E não houve lugar para o outro no templo da minha vida, no meu tempo, no meu orçamento financeiro, na minha planilha de orçamento para o mês, conta CPFL, escola das crianças, o dízimo, graças a Deus. Eu estou dizendo graças a Deus de forma irônica. Porque de repente, eu acho que tem um lugar para Deus, grande parte ocupado comigo mesmo, mas o pátio dos gentios, o pátio que é relacionado ao outro na minha vida, o pátio que é relacionado à misericórdia, e é tão interessante que o pátio dos gentios estava posicionado num lugar de maneira que os gentios pudessem ouvir, porque havia um lugar mais centrado para o judeu, mas quem estava no pátio do gentio, teoricamente falando, ouviria a oração dos judeus pelos gentios. Então, quando os gentios se chegavam naquele pátio, eles não somente se aproximavam de Deus, mas eles ouviam a oração dos judeus por eles. E isto fazia com que esse testemunho em relação ao outro fosse tão impactante, de maneira que os que vinham de fora sentiriam um desejo de voltar. Por quê? Porque há nesse lugar um centro que se importa comigo, há um lugar que se importa com o estrangeiro, há um lugar que se importa com o gentio. Mas nesse momento, queridos, quando a gente começa a falar do outro, a causa é mais profunda. Porque o que fazia com que esse pessoal fosse ocupando o lugar do gentio, é porque essas ervas daninhas do coração que vão crescendo na gente, e se você não tomar cuidado, isso cresce em você também e cresce em mim, a erva daninha do eu, a erva daninha do que eu me importo comigo mesmo, do meu dinheiro, das minhas coisas, da minha viagem, o eu, isso cresce. E olha que Jesus condena essa atitude, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Por que covil de salteadores? Porque a ambição, eles começaram a ver que ali tinha um nicho, que ali tinha uma ramificação que poderia fazê-los prosperar. Então eu quero prosperar, eu quero dinheiro, eu quero crescer. E essa ambição com as suas coisas pessoais vão crescendo, e é exatamente isso que faz com que, na medida em que cresça nesse nível, quanto mais cresce o eu, mais diminui o outro. Quanto mais cresce o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo, mais diminui no que diz respeito à necessidade do outro. E então esse povo se tornou cada vez mais egoísta, mais avarento, mais ladrão, e ele está falando da classe religiosa, e Jesus foi enérgico. E talvez você necessite ser enérgico quando você começa a perceber, e quando você ou quando eu mesmo começamos a perceber, especialmente nas questões financeiras, que cada vez estamos mais apertados e mais angustiados.
Especialmente na questão financeira, quando o que tem não dá, e você parece que está sempre precisando sobrepujar alguma coisa, mas esse sobrepujar nunca é para o outro, é mais para que você cubra ainda mais aquilo que você tem, e aí você fica pensando, e eu também começo a pensar, e por que nunca dá? Porque nós estamos nos sobrecarregando a nós mesmos, porque nós não estamos mais satisfeitos com o que nós temos. Então nós começamos a nos sobrecarregar com as nossas coisas, já não damos mais conta da carga que nós temos e ainda procuramos o espaço para mais e ficamos mais sobrecarregados, com mais contas, e quando começamos a perceber por que estamos sobrecarregados, porque o eu está em primeiro lugar. E Jesus, quando ele é enérgico em relação a isso, ele precisa realmente confeccionar um azorrague, um chicote para dizer, olha, se não for a base de uma energia, esse mamão que existe no centro religioso, esse mamão que existe no centro do coração humano, esse amor ao dinheiro, amor às coisas que nos faz um covil de salteadores, ou voltados tão somente para nós e mais ninguém, se não houver uma energia de um chicote que derrube essas mesas, nunca haverá uma transição para onde se encaminha o que aconteceu depois disso. É nesse contexto que a gente começa a entender porque que Jesus muitas vezes falou assim, vendo o que você tem, porque você está sobrecarregado. É por isso que muitas vezes ele disse, olha, tira essa preocupação do seu coração, porque você está afadigado, você está ansioso, e esse mundo está nos engolindo com ansiedade. Porque o centro da nossa vida, o centro da adoração a Deus, está cheio de coisas desnecessárias. E se a gente parar para pensar, a gente não necessita de grande parte do que a gente tem. Mas nós estamos sobrecarregados com essas coisas. E a tendência é nós ficarmos mais sobrecarregados ainda. E é interessante que num outro evangelho, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas o versículo completo, conforme o Antigo Testamento, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, tem que haver um espaço na minha vida para o outro, porque se não houver um espaço na minha vida para o outro, o meu culto é vão. A minha oferta continuará sendo entregue a Deus e aparentemente estarei satisfeito pela oferta. Oh Deus, obrigado por aceitares a minha oferta. Estaremos negligenciando aquilo que Ele disse em complemento a isso. Lembra-te de que tem alguém, lembra-te de que você tem alguma coisa e alguém tem algo contra você e talvez você pensa, mas meu coração está limpo, não tem nada. Devemos lembrar que o nosso pecado não é apenas por comissão, o nosso pecado também é por omissão. Pecamos não apenas por comissão, pecamos por omissão. Então, quando o outro tem algo contra mim, é porque eu deixei de ser um testemunho para o outro. Então, eu preciso replanejar a minha vida. E é interessante que quando a gente começa a agir com essa energia, a princípio contra os cambistas do nosso coração, e do átrio dos gentios na minha vida, e eu começo a virar essas mesas contra mim mesmo, contra o meu lucro, contra a minha recepção, contra aquilo que entra, contra aquilo que possa me favorecer. Quando eu viro a mesa dos cambistas, ainda que a meu próprio prejuízo, então eu começo a me descontaminar, e eu começo a ficar mais leve, eu começo a ficar menos preocupado, eu começo a ficar menos tenso, eu começo a limpar o meu coração e a minha vida, e algumas coisas começam a se desencadear a partir disso. E chegaram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou.
que isso tem a ver com a limpeza? Esse lugar, que era o lugar, o átrio dos gentios, era também um lugar onde os menos favorecidos se achegavam, mas que não podiam se achegar, porque não havia espaço para eles. A mesa dos cambistas e o comércio de animais impedia que os necessitados se aproximassem. Mas quando Jesus limpou e purificou aquele lugar se tornou disponível. E então os cegos e coxos começaram a chegar. E é exatamente o que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Quando a gente começa a limpar o templo ou o átrio dos gentios, sabe o que vai acontecer? Uma pessoa vai começar... Quando você começar a derrubar essas mesas que possam existir na sua vida e na minha vida, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão começar a se achegarem a você, e você vai perceber, como não percebia antes, haverá um espaço, e eles vão começar a se achegarem a você. Por exemplo, se nós colocarmos uma pessoa aqui para interpretar o que nós estamos dizendo na linguagem surdo e mudo, mesmo que não tenha ninguém, mas se houver alguém aqui disponível com essa visão, pode ter certeza que daqui a pouco começa a chegar 1, começa a chegar 2, começa a chegar 3, 4, 5, 10. Por quê? Porque o lugar que estava sendo ocupado com outras coisas foi desobstruído, e nós começamos a pensar no outro, e aquele átrio dos gentios na nossa vida se abriu. Meu querido, se você começar no seu orçamento a separar alguma coisa, olha, contra mim mesmo e contra as minhas próprias contas ou as minhas próprias necessidades, eu abrirei um espaço no meu orçamento mensal para o outro, para o gentio, para o estrangeiro, para missões. Pode ter certeza que a necessidade vai começar a aparecer. Pode ter certeza que o cego vai se aproximar. Pode ter certeza que os coxos, com espaço desobstruído no seu coração, eles vão ter acesso a você. E quando você começar a ter acesso à necessidade do outro, então essa relação vertical, que você achou que já estava em ordem, e podia até, num certo sentido, estar construído pelo menos, mas agora numa relação horizontal, você vai começar a compreender o que é a dimensão do amar a Deus e o amar ao próximo. E então o Evangelho e o reino de Deus se instaurarão na sua vida com poder. Sabe o que vai acontecer? O restante, o desdobramento, as consequências de um limpar de coração. Primeira coisa que aconteceu depois do templo ou do átrio dos gentios purificado é que agora o outro começa a chegar. O cego e o coxo, com espaço limpo, ele se aproxima. As oportunidades de servir começam a acontecer. E a Bíblia vai desenvolvendo. E chegando-se a ele, no templo, cegos e coxos, ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e de criancinhas de peito tiraste perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Quando Jesus purifica, a primeira coisa que acontece, cegos e coxos começam a chegar, ou seja, a oportunidade de servir, a oportunidade de ministrar. Na sequência imediata, as crianças que visitaram o templo começaram a dizer: Hosana ao filho de Davi. O significado da palavra Hosana significa salve agora. Diga: salve agora.
Hosana ao filho de Davi. As crianças tiveram olhar. Os adultos contaminados pela religiosidade fria e distante não viram em Jesus nem que ele era um Messias, nem que ele tinha capacidade de salvar agora. Mas as crianças começaram a adorar. Hosana ao filho de Davi, salve agora. Salve agora. Meu amado, quando você limpa o átrio e você se abre para o outro, o teu coração se rejuvenesce, o seu coração se simplifica, o seu coração se torna puro como de uma criança, e você começa a se abrir para uma salvação não apenas messiânica, futura, mas para algo do seu hoje e do seu agora. As crianças viram o que os religiosos não conseguiram ver. As crianças adoraram ao Senhor que estava curando o cego agora, curando o coxo agora e salvando agora. É nessa hora em que o nosso coração se purifica e a gente começa a ver a nossa família, a nossa casa, com as nossas necessidades, com os nossos filhos, às vezes contaminados por este mundo, às vezes atraídos por uma sedução aqui e ali, mas esse mundo mau vai se deparar com alguém como você, que descontaminou o seu coração, que abriu espaço do seu coração para o outro, e que agora, com o coração de uma criança, pode invocar o nome de Deus, com a capacidade de ver, espiritualmente falando, o potencial divino de instaurar o reino agora, e de salvar agora, e de abençoar agora, e de quebrar as algemas da morte agora, e de curar as enfermidades agora, e de ministrar o reino de Deus agora, imediatamente no coração daquele que crê, como consequência imediata de um processo de liberação das coisas confusas e das coisas que competem com o reino de Deus. Vai havendo uma progressão de uma instauração do reino, da vontade e da revelação de Deus, que as crianças, como nós, que se tornaram crianças pela purificação do coração, conseguem enxergar. Interessante que a palavra original no Antigo Testamento, quando Jesus faz referência, sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e de crianças de peito, tiraste perfeito louvor, no Antigo Testamento é, da boca de pequeninos suscitaste força. Quem é que precisa de força? Porque o casamento está difícil, porque está difícil lidar com uma realidade de família, porque está difícil lidar com uma realidade de um mundo que vai se tornando cada vez mais angustiante. Quem é que precisa de força para prevalecer diante de injúrias, diante de calúnias, diante de perseguição, diante de coisas que vão desanimando? Eu preciso dessa força. Quantos precisam? Da boca de pequeninos e das crianças de peito, suscitaste força. É o louvor dos pequenos. E Jesus diz, quem não se torna como criança, não vê o reino. Quem não se descontamina das coisas de gente grande, não vê o reino, não vê cura. Não vê a instauração dessa promessa hoje e agora. Salve agora, Hosana ao filho de Davi, salve agora. Quero proclamar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Quero proclamar isso sobre a sua vida. Mas entenda o que eu quero dizer, meu amado. Se você não derrubar primeiro a mesa dos cambistas no seu coração, em relação a toda a sobrecarga que tem estado sobre os seus ombros, e que você trabalha e trabalha e trabalha, e não consegue enxergar o outro, porque você está tão consumido, em todos os sentidos, com você mesmo, com as coisas que você tem, com as coisas que você comprou,
e com as coisas que você não comprou, mas está lutando para comprar, porque na verdade, infelizmente, a vida de muitos só se resume em cima disso. Então eles não conseguem desobstruir o espaço para o outro, porque você sozinho preenche tudo. Você não consegue abrir espaço para o outro, você não consegue se tornar criança, a partir de onde você possa, com a leveza e com a pureza de uma criança, enxergar que Jesus pode suprir agora, e salvar agora, e ministrar agora. Mas eu creio que o Senhor está fazendo isso, na minha vida e na sua vida. Ele deixa aquele povo de lado, vai para Betânia, ali passa a noite, e pela manhã, hora de manhã, ao voltar à cidade, ele volta para aquele contexto, ele volta à cidade e teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não achou nela senão folhas somente. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Presta atenção nessa passagem, já dita algumas vezes, mas é possível que você esteja ouvindo essa palavra pela primeira vez. Ora, de manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não achou nela senão folhas somente. No outro evangelho diz: porque não era tempo de dar frutos, não era tempo do fruto da figueira. Ele encontrou naquela árvore somente folhas, porque não era tempo de dar fruto. Ele viu que não tinha fruto, e nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. Se não era tempo de fruto, por que ele ficou indignado? Porque aquela árvore não tinha fruto. A figueira é uma árvore que dá o fruto antes das folhas. Não era tempo do fruto maduro, mas era tempo do fruto pelo menos verde. E se tinha folhas, era sinal de que pelo menos o fruto verde, que era o fruto que o camponês se alimentava, já deveria ter saído. Então, quando ele olha para aquela árvore enganosamente frutífera, embora Jesus não estivesse esperando um fruto maduro, pelo menos um fruto verdinho, o fruto do camponês, o fruto do faminto, ele compara aquela realidade da árvore à realidade da religiosidade daquele povo, que em vez de olhar para o outro, se ocupava consigo mesmo. Que em vez de ter um fruto pelo menos verde, ainda que não maduro, mas pelo menos verde, pelo tempo, já poderia ter dado um fruto verde, mas ele encontrou naquela árvore um paralelo da espiritualidade daquele povo. E eu queria perguntar para você. Na verdade, esse tem sido um pensamento meu para o ano de 2020. Esse ano nós fomos tremendamente abençoados com muita coisa que Deus nos deu. Especialmente esses 4 últimos meses. Estamos aí nas células e foi para mim surpreendente ver tanta gente se levantando para liderar a célula e para servir e para ministrar. Fomos alimentados. E tenho ficado a pensar no ano que vem. O que nós vamos fazer no ano que vem? E tenho orado, porque eu não quero pensar numa coisa que seja da cabeça humana, mas que o Espírito Santo dê. E algo que tem vindo no meu coração é, ano de 2020, ano de maturidade. Diga para o seu vizinho, 2020, ano de maturidade. Tem um áudiozinho do pastor falando no seu ouvido, é muito bom, né? Mas quem sabe não seja
o ano que vem, o ano do seu áudio, das suas reflexões. Quem sabe não seja o ano que vem a oportunidade de você entender, gente, eu tenho ouvido tanto, eu tenho aprendido tanto, eu tenho me aberto para tantas coisas novas. Senhor, eu tenho recebido, tenho bebido, tenho tido tantos testemunhos, tantas pessoas que são referenciais na minha vida. Ontem eu li um livro de mais de 200 páginas, num dia só. Ontem passei de manhã até a noite. Fator Melquisedeque. E fiquei impactado com aquele livro quando eu pude perceber que Deus mandou os 12. Pregue em Jerusalém, depois em Samaria, e depois na Judéia. Não, pregue em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Jesus passou 3 anos e meio com 12 pessoas. Um pisou na bola, caiu fora. 11 pessoas, depois entrou num lugar. Mas que difícil para esses 12 saírem de Jerusalém. Vem perseguição, vem um monte de coisa, Deus suscitando perseguição para quê? Vá pregar o Evangelho, vá fazer aquilo que eu ordenei que vocês fizessem. E nem a base de perseguição ferrenha como aconteceu, e todos foram dispersos, mas os 12 ficaram em Jerusalém. Que coisa difícil, queridos. Porque essa falta de frutificação, ela está tão impregnada na nossa mente, no nosso coração, que a gente não consegue romper. Só a base de chicote. É por isso que o texto bíblico começou com chicote. Meu querido, se você não colocar espinho na sua própria cama, quando der o horário de você orar de madrugada, você não levanta. Você não levanta, né, Luísa? A gente não levanta. Se você não se disciplinar, eu vou sair, eu vou pregar, eu vou convidar, eu vou colocar na minha agenda, eu vou. Por isso que eu fiquei impressionado com esse livro ontem, lendo e vendo a história de como a gente é tão passivo em relação a determinadas coisas e a gente não consegue romper com o status quo da nossa realidade presente, momentânea. A gente tem que confeccionar um azorrague contra nós mesmos para dizer, eu vou pregar, eu vou fazer, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou energicamente, porque se não tiver essa disposição, não verei os desdobramentos do que Deus tem para a minha vida. Quantos concordam comigo? Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Então, quando ele olha para aquela árvore, ele está dizendo, olha, pelo tempo, pelas folhas, já era para você ter pelo menos um fruto verde. Pelas oportunidades, pelas pregações, pelos congressos, pelos cursos. Já era para você ter, no mínimo, uma compaixão. Fico feliz pelo que o Diego e muitos outros estão fazendo, mas eu quero destacar o Diego ali, trazendo pessoas e se infiltrando, e convidando, e discipulando, e levando pessoas para o batismo. Essa energia, esse azorrague que você faz contra você mesmo. E ele olha para aquela árvore, e ele se condói, porque olha naquela árvore o reflexo do que era a religiosidade de Jerusalém. Com folhas que demonstravam pelo menos um fruto verde, mas nem isso tinha. Então, energicamente ele fala, nunca mais nasça fruto de ti. Vamos pegar isso no sentido positivo. Quando você fica envergonhado por alguma coisa que você fez, e que aquilo te constrange, traz uma vergonha,
Você tem que dizer para essa figueira da sua vida: nunca mais você vai ser motivo de vergonha para você mesmo, nem para o outro. Nesse sentido, nunca ninguém mais precisará me chamar a atenção, ou nunca mais corarei de vergonha por essa minha postura. Nunca mais esse fruto da indolência será manifestado na minha vida. Energicamente, você se põe num caminho de acerto para que um outro fruto possa se manifestar na sua vida. Os discípulos ficaram admirados, porque é nesse processo, queridos, dessa limpeza, dessa purificação, dessa abertura para o outro, do tornar-se como criança, salve agora, é nessa ousadia e é nessa autoridade que nós começamos a falar e as coisas começam a acontecer. E nessa hora que nós começamos a orar, e o que tiver que secar, vai secar. E o que tiver de frutificar, vai frutificar, porque a nossa palavra será uma palavra revestida de uma autoridade sobrenatural. Não será uma palavra meramente humana, mas será uma palavra revestida de uma autoridade de quem tem passado por um processo. Esse processo aqui não era o processo de Jesus, porque Jesus foi puro o tempo todo, mas isso está se desencadeando como um sinal para mim e para você do que acontece comigo e com você quando a gente toma essas decisões na nossa vida. E é nessa hora que ele diz: olha, se você não fique admirado pelo fato de eu ter dito e a árvore haver se secado desde as raízes. Se você tiver fé, isso vai acontecer na sua vida. O que precisar se secar desde as raízes, vai se secar. E o que tiver de ser transportado de um lugar para o outro, o será. Olha como ele conclui esse texto, dizendo, quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados, como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhes, em verdade vos digo que se tiverdes fé, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito, e tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes e será assim convosco. Credes que já é uma realidade e será assim convosco. Não sei se você pode perceber, mas houve uma crise, num primeiro momento, do azorrague, do chicote, da energia para virar as mesas. E isso é desgastante, parece que você está descendo, mas depois os cegos vêm e eles são curados. Depois as crianças vêm, salve agora. Depois você vem e libera uma palavra de autoridade em cima de algo que você não quer ver mais acontecendo na sua vida e na sua história, e aquilo acontece e depois culmina no ensino de que não somente fareis a esta figueira isso, se você tiver fé no que você fala e fé no que você ora, mas até mesmo os montes que houverem na sua vida, se você ordenar que eles se transportem, assim eles serão transportados. E tudo que você, na oração, pedir, será feito. Porque o coração está limpo. Porque os olhos estão abertos. Porque o lugar do outro foi restaurado. Porque o coração de criança que crê, simplesmente crê e adora, foi estabelecido. Então a sua espiritualidade não vai ser mais uma coisa que não faz sentido. Talvez muitos aqui estejam cansados de orar e nunca acontecer nada. E quem sabe você já se acostumou com esse tipo de religiosidade. É a religiosidade daqueles fariseus. Ora, nunca acontece nada. Vai ao templo e nunca muda nada.
Jesus está fazendo uma guinada e uma conversão para poder dizer: olha, eu quero tirar vocês dessa realidade de um templo que se encheu deles mesmos e já não há mais milagre, não há mais cura, não há mais resposta de oração. Veja que a minha casa será chamada casa de oração, e ele termina o versículo 22 dizendo: tudo o que pedirdes na oração, crendo recebereis. Ou seja, no primeiro momento, a própria casa de oração está obstruída. Ainda que ore, não acontece nada. Mas quando a gente passa por essa transição e por essa limpeza, aí termina a passagem bíblica dizendo: tudo que você pede na oração vai acontecer. Você saiu da religião e você ingressou na verdadeira espiritualidade. Gostaria de ter muitos testemunhos, não necessariamente que sejam dados no culto, podem até ser dados, mas ouvir os testemunhos: pastor, Deus ouviu a minha oração. Pastor, aquilo que eu orei, aconteceu. Gostaria de ouvir testemunhos de palavras sendo profetizadas e acontecendo. Mas eu penso que nós precisamos energicamente fazer uma transição para que isso possa acontecer. Por favor, vamos orar. Senhor amado, nessa manhã, com os nossos corações receptivos à Tua palavra, queremos lhe pedir em nome do Senhor Jesus, em primeiro lugar, que o pátio dos gentios, ou o pátio do outro, seja liberado na minha vida com a Tua ajuda, Senhor. Será que você pode fazer essa oração por você mesmo? Quantos talvez estejam do lado de fora, só esperando uma oportunidade para se aproximarem de você, a fim de serem abençoados por você? Mas o pátio está ocupado com você mesmo, com as suas coisas. Pai bendito, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos nos tornar essas crianças que estão dizendo: Hosana ao filho de Davi, salve agora.